Olá, hoje nós vamos começar o estudo dos capítulos 17 a 19 do livro de 2 Reis, versículos 1 a 6 do capítulo 17. Oséias reinou 9 anos, de 732 a 723 a.C. O rei da Assíria era Salmaneser V, que sucedeu a Tiglat-Pileser III e Tiglat-Pileser ele governou a Assíria de 727 a 722 a.C. Oséias, ao contrário de seu antecessor Peca, era vassalo da Assíria, porém estava tentando mudar sua lealdade para com o Egito, pois Oséias esperava que os egípcios o protegessem de quaisquer vinganças da Assíria. O profeta Oséias, e não o rei, o profeta Oséias condenou a sua diplomacia como sem entendimento. Isso está em Oséias 7, versículo 11. Oséias, o rei, não o profeta, começou a não pagar tributo ao rei da Assíria e negar pagar tributo a um suzerano equivalia à rebelião. Por isso, os assírios fizeram uma campanha de guerra que terminou com o aprisionamento de Oséias por 3 anos, antes da queda de Samaria. Salmaneser V fez um longo cerco a Samaria e morreu durante esse período, sendo sucedido por Sargão, que continuou o cerco até a conquista de Samaria, mandando para o exílio os habitantes de Samaria. Sargão II, que governou a Assíria entre 722 a 705 a.C., transportou a Israel cativo e afirmou em seus anais encontrados por arqueólogos ter deportado 27.290 habitantes de Israel para lugares distantes. A captura de Samaria marcou o fim do reino do norte, de Israel, e esse reino nunca mais se levantou. Há evidências arqueológicas que sugerem que muitas pessoas fugiram de Israel durante a sucessão dos ataques assírios contra a nação e que essas pessoas se estabeleceram em Judá. O influxo de refugiados do norte aumentou significativamente a população de Jerusalém durante os fins do século 8 e o século 7 a.C. Depois de 210 anos de idolatria, de rebeldia espiritual e de corrupção moral, Deus decretou a queda final e o exílio de Israel. Versículo 7. Dos versículos 7 até o 41, são citadas as razões teológicas e morais por que Deus levou a efeito a ruína do seu povo redimido segundo a aliança e o removeu diante de sua face. Os israelitas esqueceram-se do amor e da graça de Deus manifestos na sua redenção do Egito e serviam aos deuses dos povos pagãos em derredor, imaginando que obteriam sucesso, bem-estar e orientação. Versículo 8 do capítulo 17. Israel aceitou com facilidade os modos e padrões de vida dos povos que não conheciam a Deus. Embora a separação entre Israel e as demais nações fosse uma das exigências fundamentais de Deus para o seu povo Israel, muito pelo contrário, foi adotando os costumes pagãos daquelas nações em derredor. Não somente Israel imitou as práticas de seus vizinhos pagãos, como também teimou em seguir as inovações de culto de seus reis desviados. Versículos 9 e 10. Os israelitas construíram inúmeros lugares altos, a princípio secretamente e depois abertamente. A típica instalação nos altos consistia de uma pedra ou imagem para a divindade masculina da fertilidade, geralmente algum Baal, e também podia ter bosques ou árvores verdes para a esposa de Baal, a Zerá. Versículos 11 e 12. Qualquer representante de alguma divindade pagã, ou mesmo do Senhor, qualquer representação de alguma divindade pagã, ou mesmo do Senhor, era expressamente proibida. Jeroboão, o primeiro rei de Israel, depois da divisão do reino, fez símbolos representando o Senhor Deus, o que começou o caminho de apostasia do reino do norte. Esses símbolos eram os bezerros de ouro, mas nenhum tipo de imagem deve ser feita para representar Deus. Versículos 13 e 14 do capítulo 17.
Israel rejeitou os profetas de Deus, os quais censuravam energicamente o pecado e demandavam arrependimento e obediência à palavra do Senhor. Rejeitaram os ministérios de Elias, de Eliseu, de Amós, de Oséias e outros profetas. Versículos 15 a 17. São apresentadas mais acusações de idolatria e crueldades. A adoração de todo o exército do céu se refere aos corpos celestes e era condenado pela lei mosaica. Porém, alguns israelitas participaram desses cultos aos astros. Isso ainda tem resquícios em nossos dias aos que acreditam em astrologia. O mal mais extremo era oferecer crianças a Baal, queimando-as em sacrifícios. Aqui também se condena a adivinhação e o encantamento. O primeiro é tentar adquirir conhecimentos por meios sobrenaturais e o segundo se trata de feitiçaria. Versículo 18. O reino do sul consistia nas tribos de Judá, de Benjamim, parte da tribo de Simeão e alguns membros das 10 tribos de Israel que tinham migrado para o reino do sul a fim de adorarem a Deus em Jerusalém. Versículo 19. Entende-se que neste versículo 19, o exílio de Judá foi decretado, apesar de ter acontecido muitos e muitos anos depois do exílio de Israel. Versículos 20 a 23 do capítulo 17. A rejeição divina foi demonstrada pelo exílio de Israel da terra que lhes havia sido concedida. Quando houve a separação entre o reino do norte e Judá, deveria ser não apenas uma punição contra Salomão, mas era também para ser um começo promissor para as tribos do norte. Porém, seu primeiro rei fez Israel cometer grande pecado, quando Jeroboão I construiu os 2 bezerros de ouro e levantou altares para eles em Betel e Dan. Versículo 24. O mais provável é que esse rei fosse Sargão II. Quando os assírios deportaram pessoas de Israel, eles também importaram para ali pessoas vindas de outros países. Essa norma política tinha por intuito assegurar que a nação derrotada não se firmasse de novo. Os registros históricos dos assírios confirmam que reis assírios posteriores levaram mais imigrantes estrangeiros para Samaria. Babilônia e Cuta eram cidades dos babilônios. Ava, Amate e Sefarvaim eram da Síria e todas essas regiões estavam sob o controle assírio. Após a queda de Israel diante dos assírios, a região do já inexistente Reino do Norte, Israel, normalmente passou a ser chamada de Samaria. Versículos 25 a 28. Leões eram com frequência usados por Deus como um instrumento de julgamento. Os assírios, como muitos outros povos do Antigo Oriente, acreditavam que os deuses de uma terra específica perturbariam os habitantes que residiam ali se eles deixassem de realizar os ritos apropriados àquelas divindades. Por isso, a necessidade de ensinar aos novos habitantes a maneira de servir o Deus da terra. Versículos 29 a 34. Trazer de volta um sacerdote israelita para servir em Betel não obrigou os imigrantes que tinham se estabelecido em Samaria a seguirem a religião local. Pelo contrário, eles continuaram a seguir suas próprias práticas religiosas, apossando-se de santuários locais e adorando ali. Embora a expressão samaritanos apareça somente aqui em todo o Antigo Testamento, ela ocorre em documentos extra-bíblicos já no século 8 a.C., referindo-se aos residentes do Reino do Norte. A religião, que ficou ali, ficou uma religião sincretista. Ela combinava elementos de adoração ao Senhor com a adoração a outras muitas divindades. Versículos 35 a 41 do capítulo 17. O relacionamento entre Deus e o povo que ele elegeu foi a aliança ratificada no Monte Sinai e renovada nas planícies de Moabe. Ser um israelita não era tanto uma classificação étnica, mas religiosa, atestando que a pessoa pertencia ao Deus da aliança. Tal como Deus tinha libertado o seu povo no passado, ele poderia fazer novamente no futuro. Apesar da conquista assíria e sua esteira de acontecimentos, alguns dos samaritanos e seus descendentes continuaram a abraçar o monoteísmo e a seguir a aliança sinaítica por todo o período bíblico e chegaram até o período do Novo Testamento.
Agora nós vamos estudar o capítulo 18, versículos 1 a 3 do capítulo 18. Ezequias começou a reinar em 729 a.C. Porém, alguns afirmam que nessa data ele era corregente com seu pai e que começou a reinar sozinho em 715 a.C. Davi era o padrão de rei com o qual todos os demais reis de Judá foram comparados, e Ezequias foi um dos reis mais louvados de toda a história de Judá. Versículo 4. Ezequias, agindo de modo diferente dos reis anteriores de Judá, reformou a adoração popular, destruindo os santuários locais, destruiu os lugares altos, as colunas e os postes ídolo. Destruiu ainda a serpente de bronze, que foi originalmente preservada para comemorar a misericórdia de Deus para com os israelitas quando estavam no deserto. Porém, essa serpente de bronze acabou se tornando um objeto de adoração, ou seja, um ídolo. Versículos 5 a 7. Ezequias teve a correta atitude de fé, persistiu em fazer o bem e, em virtude de sua obediência, Deus o fez prosperar em todas as coisas. O pai de Ezequias, Acás, tinha sido vassalo da Assíria e modificara alguns dos utensílios do templo para refletir esse fato. A rebeldia de Ezequias contra os assírios deve ter envolvido a negação do pagamento de tributo a eles. Versículo 8. Em 716 a.C., Sargão II avançou vitoriosamente até a fronteira do Egito, mas não ameaçou Judá, talvez porque Acás, o fiel vassalo assírio, ainda estava vivo. Depois que Sargão foi embora, Ezequias teve algum sucesso militar local ao subjugar os filisteus. Em virtude da obediência de Ezequias, Deus lhe deu vitórias políticas menores e suficiente prosperidade econômica para financiar as operações de construção e as dispendiosas preparações militares para a guerra contra a Síria. Versículos 9 a 12. Esse registro duplicado da queda de Israel do Reino do Norte pode ter sido feito para mostrar que a Assíria seria uma ameaça a Judá. Versículos 13 a 16. Em 701 a.C., Senaqueribe, rei da Assíria, sucessor de Sargão II, atacou Judá. Os anais históricos de Senaqueribe afirmam que ele tomou 46 cidades e incontáveis pequenas aldeias de Judá. Nos anais, Senaqueribe se gloria de ter enjaulado como uma ave em uma gaiola a Ezequias em Jerusalém. Há uma dúvida sobre os versículos 16 a 18. Alguns indicam que pode ter havido duas invasões assírias. Uma em que Ezequias entregou os bens e depois outra em que Senaqueribe enviou seus representantes. Outros entendem que foi uma só invasão e que Ezequias se rendeu, fez a paz e apresentou o grande tributo. Porém, os assírios renegaram esse acordo e tentaram destruir Ezequias e Jerusalém de todo jeito. Versículos 17 e 18 do capítulo 18. O que quer que tenha acontecido anteriormente, o fato era que os assírios estavam ameaçando Jerusalém, o último posto avançado da adoração rígida do Senhor Deus. Dos 3 oficiais assírios, Tartã era um alto oficial próximo ao rei, e Rapsaque era o porta-voz diplomático de Senaqueribe. Eles se reuniram com 3 oficiais judeus, o administrador do palácio, o secretário e o cronista. Versículos 19 a 22. O restante do capítulo 18 é repetido em 2 Crônicas e em Isaías, com um ou outro acréscimo. Em termos humanos, o assírio estava correto, o Egito estava fraco e Ezequias havia, de fato, destruído os lugares altos e dito que a adoração deveria ser só no templo em Jerusalém. O que Rabsaque não sabia era que Ezequias tinha feito uma verdadeira reforma para voltar Judá aos caminhos corretos do Senhor. Versículos 23 e 24. Rabsaque zombou da fraqueza militar dos habitantes de Judá ao dizer que Judá não conseguiria encontrar 2.000 cavaleiros para montar em seus cavalos. Rabsaque tentou provocar a ira do rei, porém, em uma batalha em campo aberto, provavelmente Judá perderia. Versículo 25. Aqui começam as mentiras de Rabsaque.
ao dizer que o Senhor Deus tinha incumbido a Assíria de atacar e destruir Judá. Versículo 26. O aramaico, que é a língua da antiga Síria, ele tinha se tornado, naquele tempo, a linguagem de diplomacia internacional. Ao pedir que os oficiais assírios usassem o aramaico, o oficial judeu esperava impedir que os habitantes de Jerusalém compreendessem a fala do comandante assírio. Versículo 27. Mais importante do que a batalha seria deprimir a moral daquele povo, de tal maneira que se renderia sem que os assírios consumissem energia alguma. Jerusalém era circundada por acidentes topográficos. Em alguns pontos havia verdadeiros precipícios, em razão do que Ezequias poderia enfrentar qualquer ataque por um bom tempo. Os próprios romanos, 775 anos mais tarde, demoraram 4 anos para conquistar Jerusalém. Versículos 28 a 30. Tendo em vista as dificuldades para a conquista daquela fortaleza tão poderosa, o porta-voz assírio tentou um apelo direto ao povo. Seu intuito era persuadir o povo de que não havia mais esperança de resistir à invasão. Versículos 31 a 35. Rabsaqué falava que haveria clemência sem outra igual para o povo, se eles se rendessem sem mais demora. Em caso contrário, o próprio Deus não teria mais poder para preservar Jerusalém do que os ídolos locais tiveram para proteger as cidades deles. As palavras de Rabsaqué fizeram chacota da promessa da terra prometida aos israelitas. O rei assírio, dessa maneira, ofereceu-se para substituir as promessas do Senhor pelas suas próprias promessas. Ezequias, mais tarde, iria se referir a essas reivindicações como blasfêmias. Versículos 36 e 37 do capítulo 18. O esforço dos assírios para causar um levante do povo judeu contra seu rei foi um fracasso total, pois o povo nada respondeu. Os oficiais de Ezequias rasgaram suas vestes, indicando a aflição emocional em que se encontravam. Agora nós vamos estudar o capítulo 19, versículos 1 a 4 do capítulo 19. Ezequias tinha grande confiança em Deus, enfrentando a ameaça dos assírios, e indignado com a zombaria do rei assírio contra o Senhor, ele buscou a Deus, indo para a casa do Senhor, e pediu aos seus 3 oficiais que estavam com os oficiais assírios para irem até o profeta Isaías, além dos anciãos que eram os cabeças das várias famílias sacerdotais de Jerusalém. Ele pediu que Isaías orasse por Jerusalém e pelo remanescente do povo de Deus. Versículos 5 a 7. A resposta de Isaías deixava claro que Deus iria intervir. Ele daria ao rei da Assíria um espírito que o faria querer retornar para sua própria terra, e lá o rei assírio morreria. Versículos 8 e 9. Senaqueribe estava em Laques, uma fortaleza judaica localizada a 45 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, quando ele enviou seus oficiais para Jerusalém. Quando eles retornaram, Senaqueribe não estava mais em Laques. Ele já estava lutando contra Líbina. Líbina era uma cidade que ficava na fronteira entre Judá e a Filístia. Nos seus anais, Senaqueribe se vangloria de como ele compeliu Ezequias a entregar à sua custódia o rei de Ecrom, a quem Ezequias tinha aprisionado em Jerusalém. Senaqueribe, segundo parece, conseguiu reverter a maior parte das primeiras conquistas de Ezequias contra os filisteus. Bem, enquanto ele estava em Líbina, Senaqueribe ouviu falar que Tiraca, do Egito, estava se aproximando, que Tiraca havia saído para guerrear contra ele. Tiraca era rei do Egito e da Etiópia. Tiraca foi o último faraó da dinastia cuxita do Egito. O exército de Tiraca foi derrotado e o Egito cessou de ser uma ameaça. Versículo 10. Os assírios não quiseram permitir aos habitantes de Jerusalém recobrar ânimo ante um pequeno recuo dos exércitos do rei Senaqueribe, e muito menos por causa de sua religião, que os assírios insistiam em comparar ao paganismo das nações vizinhas. Versículos 11 e 13. Os oficiais deveriam passar para Ezequias um recado com uma lista de cidades que não foram socorridas por seus deuses locais. Gozã era uma das cidades para onde os israelitas tinham sido deportados pelos assírios. Arã
tinha sido uma grande civilização. Era um grande centro comercial entre Nínive, capital dos assírios, e Alepo, no norte da Síria. Rezef era um centro comercial da Síria e Éden tinha sido um pequeno reino independente às margens do rio Eufrates. Versículos 14 a 19. Ezequias tomou a carta atrevida de Senaqueribe, exigindo a rendição de Jerusalém, abriu-a diante do Senhor e orou fervorosamente. Ezequias descreveu o Senhor como o único Deus criador e também reconheceu que não havia de fato deuses nas terras conquistadas pelos assírios. Ezequias pediu o livramento para a glória do Senhor, para prover um testemunho para todos os reinos da terra. Versículo 20. Ouvir tem o sentido de atender na língua hebraica. Essa luta não era apenas um assunto particular de Ezequias, mas era Senaqueribe lutando contra o próprio Deus. Versículo 21. A Virgem, filha de Sião, é uma frase que se refere afetuosamente à cidade de Jerusalém. O menear a cabeça por detrás da pessoa é um gesto de zombaria, enquanto os assírios fugiam. Versículo 22. Em contraste com os ídolos destruídos pela Síria, os assírios estavam agora encarando o único e verdadeiro Deus, o Santo de Israel, cujo poder ultrapassava qualquer coisa que os assírios tinham experimentado. Versículos 25 e 26. Equivocadamente, os assírios pensavam que suas grandes vitórias se originavam em seu grande poder. Eles não reconheciam que Deus era o responsável final pelo sucesso militar deles. Deus havia determinado tudo o que estava escrito nos versículos 23 e 24. Versículos 27 e 28. Os assírios estavam nas mãos de Deus, porém o Senhor colocaria um anzol no nariz deles e um freio na boca. Essa referência diz respeito ao costume dos assírios de tratarem os inimigos capturados como se fossem animais de uma caravana. Deus viraria a mesa contra os assírios. Versículo 29. Essas palavras provavelmente se referiam a uma metáfora. Como no jubileu, por 2 anos o povo deixaria de trabalhar na terra para restaurá-la, vivendo apenas do crescimento espontâneo. Essas palavras também sugerem que a população diminuída poderia sobreviver do crescimento espontâneo por 2 anos. Essa mensagem de Isaías era um sinal, cujo cumprimento provava a confiabilidade de Deus e uma promessa de que o crescimento espontâneo seria suficiente para os 2 anos. Versículos 30 e 31. O remanescente não somente sobreviveria, mas floresceria. Versículos 32 e 33. O livramento de Jerusalém seria tão completo que o rei da Assíria não conseguiria disparar uma flecha contra Jerusalém. Versículo 35. O reino mais poderoso da terra lutava contra a pequenina nação de Judá. Quando a derrota parecia inevitável, Deus interveio e livrou seu povo. Na sua misericórdia, Deus manifestou a sua disposição de renovar a aliança e ser o Deus protetor de Judá, se o povo pusesse nele a sua confiança. Versículo 37 do capítulo 19, documentos da Assíria registram que um conflito pelo trono em 681 a.C. aconteceu quando um dos filhos de Senaqueribe o assassinou. O anjo do Senhor atacou os assírios em 701 a.C. Então se passaram de 10 a 20 anos entre a vergonhosa derrota de Senaqueribe e seu assassinato. E nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 17 a 19 do livro de 2 Reis.